Olá, com muita alegria nós vamos agora exaltar ao Senhor. Convidamos você, venha estar conosco, deixe tudo de lado, né? E dizer, agora é o tempo de buscar ao Senhor. Ao entrar, damos o like, né? Curte o canal Quadrangular Penha, para que ele sempre esteja. Vamos continuar transmitindo a mensagem do nosso Senhor. Entra, tem aquela mãozinha, curte, né? Like significa gostar em inglês, então dá o seu like, é muito bom. E vamos também aproveitar para convidar aqueles que nós desejamos que esteja conosco, familiares, amigos, vizinhos. Envie esse link que você recebeu, diga, olha, vamos agora cultuar ao Senhor. E diga para eles entrarem e dar o like, né? Também curtir. Nós vamos agora buscar ao Senhor, o nosso Deus. É sempre bom. E vamos dar boas-vindas àqueles que já estão conosco. Olá, o irmão José Cristiano, a Marci, a Maria Totti, também a Cristina, a Ruth Vendramini, Paulo Oliveira, Márcia e Miriam Abreu, Edson Bosniak e a Áurea Neves Góes. Todos vocês são muito bem-vindos aqui. Reunimos-nos agora para dizer ao Senhor queremos buscar. Olá, Gigi, com seus pais Giane, Vanderlei, a Lindaura, a irmã Iraci, irmão Erenaldo, a Fátima Patrício, também a Nair. Olá, Terezinha, irmã Hermínia, a Edilene Genari, irmã Landina, o irmão Rafael. Cada um de vocês são muito bem-vindos aqui. Desejamos, né, que agora esse tempo precioso que o Senhor vai falar conosco. A irmã Riselda, também a Karine Borges, Rogério Dantas, a Lisle, o irmão Eli, a Sandra, pastor Cristiano, Roselene, todos vocês queridos. Vamos agora dizer, Senhor, esse tempo é para ti. Queremos desejar que a paz seja com cada um de vocês. Que esta paz possa te alcançar. Aonde você estiver nesse momento, ela vai agora, né, alcançar o teu coração. Vamos então orar para colocar diante do Senhor. Tudo o que fazemos, né, nós oramos para que o Senhor vá à frente, que o Senhor abençoe, principalmente um culto que é para Ele. Então, se você puder fechar os olhos, senão fique com o olho aberto. Deus Todo-Poderoso, Deus da nossa vida, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos salvou. Obrigada porque nós sabemos que quando falamos contigo, o Senhor ouve a nossa oração. Por isso agora, com muita alegria, reunimos com os nossos irmãos, mesmo que à distância, mas o Teu Espírito Santo nos une. E o Senhor vem agora, Pai, receber este culto que fazemos a Ti, para celebrar ao Senhor, para buscar, receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muito obrigada. Abençoa cada um que já está, aqueles que ainda vão chegar, e dizemos, bendito seja o Teu santo nome. A Ti, ó Deus, nós desejamos glória, honra e louvor. Tu és o nosso Deus e é tão bom poder buscar ao Senhor e Te encontrar. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome dele, louvado seja o Senhor. Por isso, vamos cantar louvor a ele. Cordeiro Santo de Deus e Leão da tribo de Judá. Aleluia. Das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar.
chegar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode se comparar ao nosso Deus? Quem pode? Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Você pode aplaudir ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus! Como é bom louvar ao nosso Senhor. Amanhã nós temos 2 cultos presenciais. Convidamos você para participar, tá? Amanhã, tarde da bênção, tá? Às 15 horas, venha participar. É muito bom quando nós nos reunimos para buscar ao Senhor, entregar a Ele, né? Todas as coisas. E amanhã tem Santa Ceia na tarde da bênção. E às 20 horas é um culto de propósito. Então venha participar. Você traz uma garrafinha de água, ela vai se tornar
águas que saram, ou a peça de roupa, documentos, fotos, tudo colocado ali na mesa para receber oração. E você pode fazer um propósito de 7 quintas-feiras estar aqui. Se você está buscando por alguma coisa, faça esse propósito com o Senhor, porque Ele responde. É muito bom. Sábado tem devocional de jovens. Então você, querido, que é jovem, tem de 18 anos para cima, venha participar. Olha, a Fernando e a Dani convidam vocês para estarem aqui. Você também convide aí na sua faculdade, na sua escola ou no trabalho, vizinhança, traga visitas e vamos reunir os jovens para a glória do Senhor. Muitas coisas eles estão programando aí para fazer, é muito bom. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos culto presencial. Começamos a semana em oração. Venha participar domingo, 9 horas da manhã, um culto muito gostoso de oração. E domingo, às 17 horas, são os adolescentes que se reúnem. Você que tem de 13 a 17 anos, venha participar, tá? A Lisli está aqui aguardando você. É uma devocional dinâmica para a glória de Deus. É muito bom. Você que é pai, que é mãe, irmão mais velho ou tio dos adolescentes, traga-os. Nós já estamos aqui e eu fico muito feliz, né, quando vejo que os pais trazem, depois vêm para o culto. É muito, muito bom estar aqui e nós precisamos trazer esses adolescentes para se reunirem, para que o grupo fique cada vez mais forte para a glória do Senhor. E às 18 horas nós temos o culto da família. E neste domingo, algo muito especial que é a Santa Ceia do Senhor. Disse o Senhor, né? Participe desta ceia até que eu venha buscar. E nós fazemos isso de acordo com a palavra de Deus. Então, domingo, às 18 horas, no culto da família, reúne toda a sua família e vamos participar, vamos cear. E se você vai participar online, então já prepara aí na sua casa um pedacinho de pão, um cálice, né, com suco de uva ou um copo de suco de uva, vai ser consagrado para se tornar a ceia do nosso Deus. É importante estarmos atentos, nos dedicarmos para isso, né? Isso é muito bom quando nós ceamos de acordo com a palavra de Deus e Ele vem e sacia também a nossa vida de uma maneira assim, nos faz sermos cheios da presença dEle. Por isso, convidamos você. Às terças-feiras, às 20 horas, nós temos devocional de mulheres e é muito bom. Convidamos você, mulher, venha participar, tá? O nosso grupo é um grupo aí unido, em oração, umas pelas outras, dinâmica, gostoso, tá? Grupo de mulheres. Então, terças-feiras às 20 horas. Quarta-feira é uma live como essa, né? Que estamos aqui às quartas-feiras. É live que a igreja tem às 20 horas. E quinta-feira os cultos e assim vai. A nossa igreja está ativa, atuando, né? Estamos aí vivos para levar o evangelho, levar vidas a conhecer Jesus, até que ele venha nos buscar. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, e nós estamos aqui para isso, para levar esta palavra. Em falar em levar a palavra, estamos aqui hoje para meditar, estamos aqui nessa série de Atos dos Apóstolos. Que coisa boa, né? Ver tudo aquilo que aconteceu para essa mensagem viva chegar até nós. E hoje eu quero meditar com você no capítulo 12. Abra teu coração, recebe agora a palavra que o Senhor quer falar conosco. Olha o que diz. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a
4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Veja só, queridos, que coisa maravilhosa nós podemos ver neste capítulo aqui. Que coisa que acontece quando a igreja ora. A oração, veja só a palavra oração, termina com ação no final, né? Orar é algo de ação. E nós precisamos crer no poder da oração. A oração é algo vivo, é real. Foi naquela época, foi na época até dos profetas do Velho Testamento. A oração é a comunicação com o Pai. É clamar aquele que tudo pode, né? Quando nós oramos, o Senhor ouve, e isso é maravilhoso. Nós começamos a ler aqui neste capítulo que Herodes, o que ele fez, né? Ele queria agradar os judeus, porque no último texto, né? No último culto que lemos, nós vimos que a palavra do Senhor estava chegando para aqueles que não eram judeus. O povo estava assim naquela coisa entre judeu, e como chegou para os gentios a mensagem, eles estavam sempre querendo ali. Então Herodes queria agradar os judeus, foi lá e mandou matar a Tiago. Matou um dos seguidores de Cristo, mandou matar e agradou os judeus. E ele viu que os judeus ficaram felizes de matar aqueles que estavam anunciando a palavra. Então, o que ele fez? Agora então, para agradar os judeus, já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar matar Pedro. Ele pegou Pedro porque
Pedro é aquele que estava sendo usado pelo Espírito Santo de uma maneira muito forte, pregando, levando essa mensagem viva. E ele mandou prender Pedro, mas era o dia, como nós lemos aí, né, dos pães ázimos. Era o dia da Páscoa, a ocasião da Páscoa. Então, estava no dia dos pães ázimos, mandou prender a Pedro. Ele não podia executá-lo, então ele falou: deixa ele na prisão, né? Que depois da Páscoa eu apresento eles para os judeus. E ele falou: claro, vão falar para matar e eu vou matar. Sabe, diz a Bíblia, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. E quando ele colocou Pedro na prisão, ele não colocou só ele na prisão, ele falou: não, fica aí, ó, coloca, amarra ele, põe nas cadeias, e colocou guardas para guardar aqui, guardas para... Ele colocou muitas coisas ali, muita gente guardando, prendendo a Pedro até passar a Páscoa para ele poder apresentá-lo aos judeus, para fazer aquilo que ele queria, que era matá-lo. Mas que coisa interessante, né? Os irmãos ouviram que Pedro tinha sido preso, se reuniram na casa de Maria e estavam o quê? Orando, estavam clamando. A coisa mais especial que tem é quando a igreja se levanta para orar. Nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, nós precisamos nos levantar para orar, para clamar, para buscar uns aos outros. A oração tem poder, e isso é maravilhoso. Como é bom quando o corpo de Cristo se reúne. Eu lembro, né, quando eu estava no hospital, quando o diagnóstico veio, que eu ia ser ali operada, toda aquela situação de um tumor de 7,5 centímetros, aquela circunstância, e eu ouvi o meu marido, né, o pastor Antônio Alfredo, falou para o Eduardo, falou para o filho: Eduardo, coloque em todas as redes sociais aí, peça oração pela sua mãe. E isso foi tão forte, aquela palavra para mim, né? Ele dizer, peça oração. E depois, irmãos, que eu fui curada, o milagre realizado em mim, eu saía para ir nas convenções, nos encontros, que nossa igreja é grande. Quantos pastoras falaram: olha, eu orei por você. Eles receberam aquele comunicado e oraram. E se eu estou aqui hoje, eu sei que é resposta de oração. A oração da igreja, ela chega ao trono de Deus e Deus responde. Por isso é muito importante. A igreja se reuniu ali forte, o povo de Deus se reuniu na casa de Maria orando por Pedro. Herodes prendeu Pedro, e se ele matou Tiago, agora vai querer matá-lo. Vamos estar clamando. E eles estavam orando, né? Os dias foram passando e vocês viram aqui, é interessante as coisas de Deus. No outro dia, já Herodes ia poder apresentar a Pedro, mas naquela noite o anjo veio se manifestar. Sabe, às vezes nós estamos clamando, e às vezes a gente quer que Deus haja. O nosso Deus, ele nunca chega atrasado. O nosso Deus, ele tem a hora de agir. A hora do Senhor é perfeita. Cabe a nós orarmos e crermos e confiarmos que ele vai agir na hora perfeita. E lá estava à noite Pedro na prisão, ali preso, os soldados guardando. Aparece o anjo, o anjo do Senhor aparece lá e fala: Pedro, brilhou uma grande luz naquela cela. Eu imagino essa situação, né, de uma maneira tão especial. Resplandecente luz aparece ali, né, toca nele e fala: Pedro, acorda aí depressa, levanta e vamos lá. As algemas que estavam prendendo a ele foram quebradas. Quebra-se as algemas e aí, coloca aí as sandálias nos seus pés, pega a capa, coloca, unge aí, coloca nas suas costas e me siga.
e me siga. E Pedro, né, naquela situação, ele estava dormindo e foi acordado com essa luz maravilhosa, com alguém falando isso, ele foi fazendo, ele não estava entendendo, achando que até era um sonho, e ele foi indo e passou os primeiros guardas e passaram, e aí então foram lá, passaram pela segunda guarda, e coisa maravilhosa acontece nesse momento, porque tinha um portão lá fechado, e naquela época não é como hoje, né? Hoje é tão especial, a gente vai entrar em qualquer prédio aí que você entra, tem o portão automático, né? Aperta o controle remoto, o portão abre. E naquela época não existia nada disso. Mas o nosso Deus, que é o dono de todas as coisas, né? Naquele dia instalou ali o portão automático. Deus fez o portão se abrir. O anjo estava caminhando com Pedro, seguindo ele, e o portão se abriu. E eles saíram ali da prisão. E quando eles estavam lá fora, o anjo foi embora, foi arrebatado, e Pedro então começa a entender, né? Até então ele tinha achado que ele estava sonhando tudo, e aí então Pedro se vê ali livre, se vê ali liberto para a glória de Deus. Veja isso, as orações que o povo estava fazendo ali, elas aconteceram. Pedro foi livre das algemas da prisão. E liberto, né? Olhando ali livre, ele só falou: vou lá para a casa da Maria, vou lá onde estão os meus irmãos, onde está a igreja de Cristo. Que coisa boa é estar com os irmãos. Como é bom estar reunidos com os nossos irmãos, nos unirmos, né? Por isso convidamos você, venha participar dos cultos, das devocionais, porque coisa boa é estar unido com os irmãos. Coisa boa é orarmos juntos. Isso é precioso, porque aí as coisas acontecem e os testemunhos, né? Um vai dando testemunho: olha, vocês oraram, aconteceu isso. Isso fortalece a nossa fé. Então Pedro foi lá e começou a bater na porta da casa. Veja, eles estavam orando de portas fechadas, porque já tinham matado Tiago, já tinham prendido Pedro, agora podiam prendê-los. Então eles estavam de portas fechadas. E Pedro bate. Aí uma criada, Rode, né, chamada Rode, foi lá atender. E ela não abriu a porta. O medo era muito forte. Então eles só devem ter perguntado quem é, e Pedro deve ter falado: sou eu, sou Pedro. Ela, cheia de alegria, correu lá avisá-los: olha, Pedro está aí. Aí eles falaram: não, ela tá imaginando coisas, né? Talvez já seria tarde, claro, era de noite, tá? Ela tá sonhando, não. É Pedro. E continuava Pedro lá batendo: sou eu. Até que foram lá e abriram as portas e viram que era Pedro. Eles puderam ver a bênção que o Senhor tinha realizado, o milagre que o Senhor tinha feito, libertado Pedro das mãos de Herodes. Que coisa maravilhosa é quando nós oramos e a nossa oração é respondida. Hoje o Senhor está falando com você. Você está precisando de alguma coisa? Ore, ore, busque, porque a sua oração é ouvida pelo Senhor. E no tempo certo o Senhor entra com a provisão, o Senhor vai te dar a resposta. Não fique aí com medo, o Senhor trará a resposta. E agora, olha, vamos continuar aqui no versículo 18 em diante. Olha o que aconteceu, né? Nós paramos aqui no 17 e olha o que acontece. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo.
Ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, estes haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. E no dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de um Deus, não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Olha só, queridos, no dia seguinte, quando Herodes falou, vai lá, busca o Pedro, aí eles viram que Pedro não estava naquela prisão, foi feita uma investigação. Herodes só pensava o quê? Que um dos soldados abriu o portão para Pedro. Começaram a investigar. Eles mandou prender porque falaram quem que ia abrir esse portão. Veja, só o nosso Deus que tem poder, só Ele que abriu o portão. E a investigação foi grande para imaginar o que acontecia e os soldados foram executados porque acharam que eles abriram o portão. Mas sabe, os milagres do nosso Deus ninguém explica. Deus é muito maior e as coisas que o Senhor faz não têm explicação. São coisas sobrenaturais, mas quando nós oramos, quando nós cremos, os milagres acontecem, vão fazer com que nós ficamos cada vez mais, assim, com a nossa boca assim aberta, nós vemos surpresas e coisas maravilhosas. E aí, Herodes, continuando aquela circunstância, foi indo, aí ele queria fazer ali reunir o povo para fazer um discurso, e quando ele estava falando, ele começou a falar, e o povo começou a gritar que ele era a voz de Deus. Olha, o nosso Deus, ele é maravilhoso. E as coisas que ele faz, elas nos surpreendem mesmo. E às vezes nós achamos que isso é aquilo, tem que ser assim. Não, as coisas de Deus são por Ele próprio. Ele faz. Herodes começou a falar e o povo viu que as palavras que ele estava falando vinham de Deus e começou a dizer que ele era a boca de Deus. E Herodes, naquele momento, só tinha uma coisa a fazer. Ele tinha que reconhecer que ele estava sendo um instrumento de Deus e dar glória a Deus. Ele só tinha que dizer: Deus, o Senhor está me usando. Sabe, Deus usa quem Ele quer. E nós estamos aqui nesta terra para sermos instrumentos do Senhor. A melhor coisa da nossa vida é quando o Senhor nos usa. E quando Ele nos usa, nós só devemos dizer: glórias sejam dadas ao Senhor. Herodes, naquele momento, ao invés de reconhecer e dizer: louvado seja o Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra, Ele é Deus, ele não reconheceu. E aí então vermes vieram, comeram, ele foi executado ali, porque ele não reconheceu quem é Deus. Nós não somos nada. Nós só devemos dar glória e honra ao Senhor. E se Ele usa a sua boca, sabe, irmão, no seu caminhar, no seu dia a dia, às vezes no metrô, às vezes no seu trabalho, na escola, Deus quer usar você para levar a palavra dele, para abençoar pessoas. E se o Senhor está colocando em você uma palavra para você levar e ajudar aquela pessoa, a ensinar, a exortar. Quantas vezes o Senhor usa a nossa boca para levar uma palavra, para dizer para aquela pessoa: olha,
Assim diz o Senhor para você. Mas você não se exalte por causa disso. Não se vanglorie por causa disso. Mas ao contrário, diga: glórias sejam dadas ao Senhor. O Senhor me usou e eu só sou instrumento dele. Nós somos vaso, a excelência vem de Deus. Nós não temos que nos achar melhor e nem sair aí falando em nome de Deus coisa que não é. Só permita que a sua vida seja um instrumento do Senhor. E quando Ele quiser falar, Ele possa te usar e você reconhece que a glória é dele, é para Ele, Ele é Deus. Porque olha o Herodes, o que aconteceu. Vermes vieram, contaminaram, comeram e tudo ali terminou naquele momento, porque ele não reconheceu o nosso Deus. Mas veja, os irmãos continuaram levando a palavra do Senhor. A palavra de Deus continuou sendo pregada. Que coisa maravilhosa é isso. Se nós estamos aqui, é porque, olha, a palavra de Deus continuou. Queriam matar Pedro, queriam terminar, mas ao contrário, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. E por isso chegou até nós hoje. Nós estamos aqui somente para dar glória e estamos aqui continuando a fazer isso, a espalhar a palavra do Senhor. Você foi chamado para isso, para continuar levando esta mensagem por onde passar. Leve esta mensagem viva até Jesus voltar. Nós vamos continuar falando que Ele é amor e que Ele está chamando vidas para reconhecer quem Ele é, alcançar a salvação, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e quem crer e for batizado será salvo. E a coisa mais especial é quando alguém crê, recebe a salvação, recebe o batismo, a festa no céu por um pecador que se arrepende. E nós aqui na terra temos mesmo que festejar, Então continue sendo um instrumento do Senhor. Ainda que cadeias queiram se levantar, ainda que coisas queiram, saiba que nada vai prevalecer se você estiver fazendo a vontade de Deus. O Senhor vai estar sempre enviando o anjo dele para te livrar. O Senhor vai estar sempre enviando o anjo dele para abrir o caminho, para que você prospere em levar a preciosa salvação por onde passar. Amém? Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Muito obrigada, porque podem homens se levantar, podem cadeias querer prender, mas o Senhor é aquele que vai à frente, que levanta o anjo para nos livrar, para nos dar, Senhor, a graça de sermos livres em Ti e continuarmos anunciando a Tua palavra. Obrigada, Deus, obrigada, porque esse Evangelho chegou até nós hoje vivo e nós temos esta missão de continuar levando aquele que venha crer, aquele que venha ter interesse em buscar ao Senhor, vai te conhecer e receber esta preciosa salvação. Muito obrigada, Pai. Te amamos e celebramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bom é anunciar a salvação. Glória a Deus, que coisa boa é poder servir a Deus. Sabe, certa vez, Jesus Cristo vendo uma grande multidão, dispersa inclusive, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo, tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Sabe, você pode hoje ir a Jesus e receber a cura, receber a libertação. Jesus Cristo ama o pecador. Ele não ama o pecado. Ele não tem prazer que a gente peque. Mas se você é pecador, Ele continua te amando, querendo mudar a sua vida. Agora,
Eu quero orar por você que está com uma necessidade. Coloca nas mãos de Jesus, aceita esse convite de Jesus. Ore comigo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti, ó Deus, todas essas vidas que estão participando desta oração comigo. O Senhor possa libertá-las, curá-las e tirar delas toda e qualquer opressão do maligno. Eu repreendo pela autoridade que o Senhor me dá de repreender o mal. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer espírito maligno. Repreendo nas vidas dessas pessoas que estão participando comigo desta oração. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, diga amém. Se você deseja nos ajudar a levar a mensagem da Palavra de Deus, faça liberalmente. Você pode nos ajudar, nós temos aí na tela, inclusive, nossa chave Pix, que é 62-955-505-0443-77. Se assim for da sua vontade, de nos ajudar a levar a mensagem do Evangelho, porque Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Você pode estar pregando o Evangelho sem palavras, nos ajudando com uma oferta. Faça isso, e se você assim deseja fazê-lo, quero orar também por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que nos ajudam a levar a mensagem da Palavra de Deus. Abençoa elas, ó Senhor, multiplicando as suas bênção sobre elas, abençoando o seu salário, abençoando a sua dispensa, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Paz seja convosco. É uma alegria muito grande para mim estar tendo essa oportunidade de unirmos em oração. E nesse momento eu quero trazer um propósito especial, que é orar pelo Brasil, o país onde eu e você habitamos. Então, feche seus olhos agora se você puder, ou se não, una-se comigo em espírito e em pensamento. Pai querido e amado, Pai, neste momento nós levantamos, Pai, nosso clamor para o nosso país. Oh Deus, uma terra tão frutífera, tão abençoada por Deus, no quesito climático. Mas Deus, enfrentamos todos os problemas sociais, Pai. Nós te pedimos agora que o Senhor ponha a sua mão em todos os problemas sociais, Pai. Que haja melhora de vida para a população, melhora da economia, Pai. Que haja governantes justos, Pai, que governem para o bem da população e que o povo se una em prol do bem comum. Nós acreditamos que o Senhor pode todas as coisas e por isso oramos, Pai. Nós estamos vendo guerras, catástrofes no mundo todo, Pai. E nós pedimos, afaste isso do Brasil, Pai. Que isso fique bem longe e que nem exista. Mas, Pai, livra-nos do mal, assim como o Senhor nos ordenou na oração do Pai Nosso. Oh Deus, o Brasil tem tudo para ser uma potência, Pai. Põe a sua mão, capacita o povo, frutifica as sementes, Pai, e multiplica, oh Pai, os dons e talentos do seu povo. Oh Deus, nós também queremos orar pela igreja do Evangelho Quadrangular e todos os irmãos, Pai, que são cristãos no nosso Brasil. Também queremos orar pelas autoridades eclesiásticas, Conselho Nacional, Conselho Estadual da Igreja, superintendentes, Pai. Oh, nossos missionários nas casas de lei também, Pai. Fazem um trabalho excepcional em prol do reino de Deus. Oh, eu oro agora pela vida deles, Pai, e peço que o Senhor dê sabedoria, Pai, para que eles possam, oh Deus, honrar o Teu nome onde quer que eles estejam e que muitas vidas possam ser impactadas através do Evangelho de Cristo. É nesse espírito e nesse pensamento que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estou muito feliz de ter tido esse momento contigo aqui. Nesse momento eu gostaria de agradecer não só a sua audiência, mas também agradecer a sua participação nesse momento de fé, onde nós nos unirmos aqui com os demais irmãos da Igreja Quadrangular da Penha, em São Paulo. Então, fique com Deus, que você tenha uma excelente semana e se você estiver vendo até em outros dias, que você tenha também uma paz que excede todo entendimento que só Jesus Cristo pode dar. Tchau!